Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Simone, professora de Geografia, e hoje, na revisão para o Enem 2021, nós vamos trabalhar alguns conteúdos que são muito cobrados nas provas do Enem referente à geografia. Em relação aos assuntos que mais caem sobre geografia, nós vamos ter o espaço rural, e aí a gente vai lembrar, né, desse processo aí que nós estamos vivendo, né, o processo de transição, onde a gente tem o agronegócio, nós vamos ter a Revolução Verde, o uso dos transgênicos, né, esse espaço rural que está constantemente se modificando. E aí nós vamos ver a questão do espaço urbano, né, e aí a gente vai ver, né, todas as questões relacionadas à hierarquia urbana, à conurbação, os problemas relacionados à cidade, né, o processo de verticalização, dentre outros. Em relação à população e às migrações, né, nós sabemos, né, que são temas, né, muito comuns, principalmente, né, em relação às migrações, né, as migrações nacionais, internacionais. E aí a gente vai ver também a questão da indústria, né, esse processo de industrialização, né, como é que tá, quais são os fatores locacionais, né, que levam as indústrias a se instalarem em determinados locais, né? Tudo isso são temas muito comuns, né, que caem na prova de geografia do Enem, assim como as questões relacionadas ao meio ambiente, né? Você já deve ter aí, né, visto muitas questões, você já faz tempo que você está estudando, né, está revisando, então você sabe que as questões relacionadas ao meio ambiente, elas são constantemente cobradas, né? E aí entre os problemas ambientais, né, entre as possíveis soluções para esses problemas. E aí na questão 1, né, que aí é a questão relacionada ao espaço rural, é uma prova de 2009. Vamos analisar a primeira questão e aí você vai marcar qual seria a alternativa que você escolheria aí se você estivesse realizando essa prova, né? E aí diz assim, né? Populações inteiras nas cidades e na zona rural dispõem da parafernália digital global como fonte de educação e de formação cultural. Essa simultaneidade de cultura e informação eletrônica com as formas tradicionais e orais é um desafio que necessita ser discutido. A exposição via mídia eletrônica com estilos e valores culturais de outras sociedades pode inspirar apreço, mas também distorções e ressentimentos. Tanto quanto há necessidade de uma cultura tradicional de posse da educação letrada, também é necessário criar estratégias de alfabetização eletrônica, que passam a ser o grande canal de informação das culturas segmentadas no interior dos grandes centros urbanos e das zonas rurais. Um novo modelo de educação. Então, nessa questão, além de ser cobrado, né, as questões relacionadas ao espaço rural, nós vamos entrar aí, né, entre o conteúdo de globalização e também de espaço urbano, tá certo? Aí, com base no texto, considerando os impactos culturais da difusão das tecnologias de informação no marco da globalização, depreende-se que, e aí nós vamos ter, né, a ampla difusão das tecnologias de informação nos centros urbanos e no meio rural suscita o contato entre diferentes culturas e, ao mesmo tempo, traz a necessidade de reformular as concepções tradicionais de educação. Letra B. A apropriação por parte de um grupo social de valores e ideias de outras culturas para benefício próprio é fonte de conflitos e ressentimentos. Letra C. As mudanças sociais e culturais que acompanham o processo de globalização e, ao mesmo tempo em que reflete a preponderância da cultura urbana, tornam obsoletas as formas de educação tradicionais do meio rural. Letra D. As populações nos grandes centros urbanos e no meio rural recorrem aos instrumentos e tecnologias de informação basicamente como meio de comunicação mútua e não os veem como fontes de educação e cultura. E letra E, a intensificação do fluxo de comunicação por meios eletrônicos, característica do processo de globalização, está dissociada do desenvolvimento
social e cultural que ocorrem no meio rural. E então, qual dessas alternativas você acha que você escolheria, né, no momento, com base nos conhecimentos que você já tem relacionados à globalização, ao espaço rural e ao espaço urbano? Vamos ver qual é a alternativa correta? Então, minha gente, a alternativa correta é a letra A. Por quê, né? O texto da questão ele já deixa bem claro que tanto o ambiente urbano como o espaço rural já foram invadidos pelas inovações tecnológicas. E aí estas inovações, né, elas reduzem as distâncias, e aí a gente vai, né, as questões de distâncias físicas, e democratizam informações mesmo longe dos centros urbanos e podem configurar-se em conhecimento, educação e formação cultural. E aí, você acertou a questão? Vamos para a questão 2, tá certo? A questão 2, ela vai tratar sobre o espaço urbano, tá bem? E aí, é uma questão do Enem de 2013. É importante, minha gente, principalmente você fazer questões de anos variados, né? Eu sei que a maioria das vezes, a gente se detém nas provas, né, mais recentes, e é bom, até porque você vai entender o linguajar, né? Você vai se familiarizar, você vai ver, né, como é que eles estão, né, mais de forma, né, mais recente, cobrando aquele conteúdo, mas nada, né, impede, e você também deve voltar lá naquelas questões dos anos, né, mais, né, um pouco mais anteriores, né, aos atuais, até porque, né, são temas, minha gente, que muitas vezes são imprevisíveis, né? Muitas vezes você aí, né, se depara com uma questão que você não estudou e ela estava lá na prova do Enem 2009 e aí você não deu a devida atenção. Então, se você quer tirar uma boa nota relacionando, né, as questões que você vai responder, é importante você fazer o máximo de questões que você conseguir, né? Estudar bem a prova, se familiarizar, né? Estar bem seguro em referente aos conteúdos. Vamos para a questão. Trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transportes, saúde, energia, água, entre outros. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram construídas condições para viver nesse espaço. A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas pelo. Vamos para as alternativas. Letra A. Crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária. Letra B. Direcionamento maior do fluxo de pessoas devido à existência de um grande número de serviços. Letra C. Delimitação de áreas para uma ocupação organizada do espaço físico, melhorando a qualidade de vida. Letra D. Implantação de políticas públicas que promovem a moradia e o direito à cidade e aos seus moradores, né? Letra E. Reurbanização de moradias nas áreas centrais, mantendo o trabalhador próximo ao seu emprego, diminuindo assim, né, os deslocamentos para a periferia. Então, relação, minha gente, essa questão da dinâmica de transformação das cidades, né? Qual é a consequência que a expansão das áreas periféricas trouxe? E aí, qual seria a alternativa que você escolheria? Vamos lá? E aí, já marcou? Então, vamos ver qual é a resposta. Seria crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária, né? Que nós estamos vendo hoje, né? Em relação aos grandes centros urbanos, a questão do preço dos imóveis é muito caro, né? O metro quadrado ali nas áreas centrais, ele é muito caro. Então, isso é uma consequência da expansão das atividades periféricas, né, em relação aí à população e à sua localização. Vamos para a questão 3, em relação à população e às migrações. Essa é uma questão do Enem 2019, né, que vai tratar justamente desses movimentos e deslocamentos populacionais. E em relação, minha gente, ao fenômeno da mobilidade populacional,
vem, né, desde as últimas décadas do século XX, apresentando transformações significativas no seu comportamento, não só no Brasil, como também em outras partes do mundo. Esses novos processos se materializam, entre outros aspectos, na dimensão interna, pelo redirecionamento dos fluxos migratórios para as cidades médias, em detrimento dos grandes centros urbanos, pelo deslocamento de curta duração e as distâncias menores, pelos movimentos pendulares, que passam a assumir maior relevância nas estratégias de sobrevivências, não mais restritos aos grandes aglomerados urbanos. Então, a redefinição dos fluxos migratórios internos do Brasil, no período apontado no texto, tem como causa a intensificação do processo de. E aí, letra A, descapitalização do setor primário. Letra B, ampliação da economia informal. Letra C, tributação da área residencial citadiana. Eita, desculpa, minha gente, citadina. Letra D, né? Desconcentração da atividade industrial. Letra E, saturação da empregabilidade no setor terciário. E aí, minha gente, em relação aos fluxos migratórios internos no Brasil, né, quais são os fatores que têm intensificado esse processo? E aí? Coloquem aí a alternativa que vocês marcariam, escolheriam como resposta correta. E aí, já marcaram? Tudo ok? Então, vamos para a resposta. Seria a letra D, né? A gente trata sobre a questão da mobilidade populacional, né? Uma vez que a rede urbana ela é composta por cidades pequenas e médias no entorno das grandes metrópoles que possuem importância e onde circulam mercadoria, capital e outros valores, as mudanças no atual fluxo migratório brasileiro se deram principalmente pela desconcentração industrial que tem gerado um crescimento nas cidades. E aí o menor custo do solo, incentivos fiscais e também a questão da mão de obra barata são fatores atrativos para a indústria. Vejam como os assuntos de geografia eles estão interligados, né? Nas três questões que nós já trabalhamos até agora, todos esses assuntos, né, que nós já viemos, né, tratando, espaço rural, espaço urbano, e aí entra população, migração, indústria e meio ambiente, minha gente, eles vão estar interligados. Veja, né, que as questões, né, elas uma complementa a outra, uma cobra um pouco do assunto, né, que seria tratado. Então, não existe aquela questão lá isolada, seca, bruta, não. Você tem que ter um conhecimento, né, bem aprofundado, né, e com, né, bastante segurança sobre aquilo que você vem estudando, tá bem? Vamos para a questão 4, relacionada às indústrias, né? Foi uma questão do Enem de 2012. Então, a partir dos anos 70, impõe-se um movimento de desconcentração da produção industrial, uma das manifestações do desdobramento da divisão territorial do trabalho no Brasil. A produção industrial torna-se mais complexa, estendendo-se sobretudo para as novas áreas do Sul e para alguns pontos do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte. Um fator geográfico que contribui para o tipo de alteração da configuração territorial descrito no texto é, e aí a gente vai lembrar, né? Vamos ver quais são os fatores locacionais, né? A questão da configuração do território, tá bem? E aí nós vamos ter, né, a letra A, a ampliação de políticas protecionistas, letra B, estatização de empresas, letra C, eliminação de incentivos fiscais, letra D, desenvolvimento dos meios de comunicação e letra E, obsolência dos portos. Eu sei que a letra E está com um pouco de dificuldade de ver, mas seria obsolência dos portos, tá certo, minha gente? Então, vamos ver, né? Qual é o fator geográfico que contribui para o tipo de alteração da configuração territorial descrita no texto, né? Essa questão do movimento de desconcentração da produção industriais, tá certo? E aí, qual seria a alternativa que você escolheria? Já? Ótimo, muito bem. Vocês são muito rápidos, muito inteligentes. E aí, a alternativa correta seria a letra D, a questão do desenvolvimento dos meios de comunicação.
Certo, minha gente? Então, espero que vocês, né, estejam aí, ó, bem craques aí respondendo as questões, né, de forma aí bem rápida, bem dinâmica e esteja mesmo conseguindo acertar todas, né, que a gente estudou até agora. E em relação ao meio ambiente, né, um conteúdo, né, que a gente considera fácil, muitas vezes a gente nem dá muita importância, né, as questões aí, né, relacionadas ao meio ambiente, porque diz, é um tema aí muito fácil, né, tem muitas coisas, né, relacionadas ao nosso dia a dia, então essa questão com certeza vocês irão acertar. Então essa questão, ela foi do Enem 2021, né, que foi a prova de 2020, né, que vocês estão lembrados que houve aí, né, no caso vocês, né, que estão estudando para o Enem 2021, né, podem não lembrar, né, mas aí a prova de 2020 ela foi realizada agora em janeiro de 2021, né, devido àquelas questões da pandemia, coisa e tal, né, que vocês já sabem. E aí a ampliação das áreas urbanizadas, devido à construção de áreas impermeabilizadas, repercute na capacidade de infiltração das águas no solo, favorecendo o escoamento superficial, a concentração das enxurradas e a ocorrência de ondas de cheia. A urbanização afeta o funcionamento do ciclo hidrológico, pois interfere no Minha gente, desculpa, né? Tem palavras que parecem uma trava-língua, né? Pois interfere no rearranjo dos armazenamentos e nas trajetórias das águas. Aí nós vamos ter, né? Essa é uma questão, né, que trata aí sobre as questões do meio ambiente, né, relacionada aí à questão das enchentes. Aí, considerando esse contexto, que fator contribui para a diminuição das enchentes em áreas urbanas? E aí, minha gente, qual é o fator que contribui, né, para diminuir essas enchentes? Essa questão é muito fácil, professora. Letra A, pavimentação das vias. Letra B, criação de espaços verdes. Letra C, verticalização das moradias. Letra D, adensamento das construções. Ou letra E, assoreamento dos canais de drenagem. E aí, qual seria a alternativa que você marcaria, né, para dizer que esse fator é o que contribui para a diminuição, presta atenção, das enchentes em áreas urbanas. Então, como é que a gente iria diminuir, né, esse problema relacionado aí às áreas urbanas? Qual seria a alternativa que vocês marcariam? Vamos lá? Já? Olha aí como vocês são rápidos. E aí? Seria a letra B, né? A questão das áreas urbanizadas, como foi dito no texto, elas favorecem o escoamento superficial. E aí a concentração das enxurradas e a ocorrência de ondas de cheias, né? Também é dito que interfere no rearranjo do armazenamento na trajetória das águas. Nesse contexto, né? A resposta, né, nesse caso, seria o oposto de uma área urbanizada, ou seja, é a questão dos espaços verdes, tá bem? Então, eu espero que todo mundo tenha conseguido acertar essa questão, né? Que ela é bem simples, né? Ela é uma questão que não tem não mexe muito, né, com o nosso psicológico, porque ela não tem muita dificuldade, tá certo? E aí, minha gente? Eu espero que vocês tenham conseguido, né, acertar as 5 questões de geografia, né? Lembrando que você vai continuar aí, né, nessa reta final, né, focando mesmo em relação a essas questões. E aí, eu espero, né, que vocês estejam conseguindo, né, fazer o máximo de provas com uma pontuação alta, né? Lembrando que vocês são capazes, né? Eu acredito na força e na capacidade de vocês. Então, eu, né, estou aí torcendo, né, e desejo que você arrase, brilhe, confie, que você tenha foco, força, né? E aí eu desejo uma boa prova, tá certo? Um abraço grande, um cheiro e até mais. Beijo, meus amores.